Bom, como sempre nós temos aí um kitsur, né? uma folhinha, para todos que pegaram. Essa é a 14ª porção do ciclo anual de estudos da Torá, né? O que nós vamos ver nessa Torá, as duas grandes testemunhas de Deus são enviadas ao faraó. Aqui vemos Moshe, chamado como Elohim, e Aharon como profeta. A maneira como ele, Hashem, se revelou aos nossos pais, Abraão, Yitzhak e Yaakov, sendo agora diferente, como ele se revelará ao seu povo, o Deus que guerreará por seu povo, cumprindo as suas promessas feitas a Abraão há 400 anos atrás. Eis o Kitsur da Parashá Vaera. Resumozinho da Parashá. Bom, nós temos aí ele, falando: eu sou Adonai e apareci, Vaera, a Abraão. Eu sou Adonai, libertarei. E depois de novo, eu sou Adonai. Nós vamos ver isso aí. Os cabeças das tribos, Aharon e Moshe e Aharon, né? Vamos ver isso no verso. Moshe como Elohim e Aharon como profeta. Eu endurecerei o coração de Faraó. Os egípcios saberão que eu sou Adonai. A vara de Aharon vira uma serpente. A vara de Aharon engoliu a dos magos. Ao encontro do Faraó de manhã nas águas. Aharon fere as águas do Nilo em sangue. A vara de Aharon faz as rãs subirem. O Faraó pede oração. O Eterno não tem rival. A vara de Aharon fere o pó e surgem piolhos. Este é o dedo de Deus. Mais uma vez, eu sou Adonai, bem ali na terra. Todo o gado do Egito morre. Moshe e Aharon lançam cinzas ao ar. Irat Shammai, Deus entre os servos do faraó. Moshe estende a mão aos céus e vem granizo, o coração endurecido mais uma vez. Hoje, Shabat, 26 de Tevet de 5.775, 17 de janeiro de 2015. Bom, então vamos começar, detalhar aí o nosso shiur. Nós vamos perceber vários detalhes aí nessa parashá, muito importantes para o nosso conhecimento, o nosso crescimento dentro de uma caminhada, de vida com o Criador, o Deus de Israel, o Deus de Abraham Avinu, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que enviou o Mashiach, o nosso Deus. Adonai Elohim Adonai Echad. Então, todos nós temos uma história, uma caminhada, desde que nascemos aí, e existe até uma frase muito interessante, explicando o verso do Tehillim, Kov Kaf Aleph, Salmo 121, que diz que o Eterno, Shmor Tzeterra Uvoecha Me'ata Be'ad Olam, o Eterno guardará a tua saída e a tua entrada. Aí eles fazem um comentário do seguinte: a saída de lá dos céus e a entrada aqui neste mundo. Ou seja, antes de entrar aqui, o Eterno já estava guardando a nossa entrada. E quando nós formos sair, Ele vai guardar a nossa saída e a nossa entrada lá de novo. Então, é importante isso, porque todos os seres humanos, ou seja, todos os homens e mulheres no mundo, vai ter a sua história de vida, e que nela vai participar, vai passar por essa história o Criador. O Criador vai passar na história de todos os seres humanos. Lamentavelmente, alguns vão preferir estar distante dele, se afastar mais dele, e outros vão querer se aproximar mais. Baruch Hashem, que como ele colocou na sua Torá, escolher o caminho da vida e da morte, da maldição e da bênção, nós escolhemos o da vida e da bênção, Por isso estamos aqui. Bom, o próprio verso 1 aí, capítulo 6 de Shemot, de Êxodo, verso 2, que diz a Torá, diz assim: Vaidaber Elohim el Moshe
Vaiomer elav, Ani Adonai. Deus falou com Moshe dizendo-lhe, eu sou Adonai. Vaierá, né? Aí agora o termo dá para achar o tema. Apareci, Vaierá, Abraham, Yitzhak e Yaakov como El Shaddai. Apesar de não me ter feito conhecer a eles por meio de meu nome, Yud-Hei Vav-Hei, que é o tetragrama, que pronunciamos Adonai. Também estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, uma terra em que eles peregrinaram e viveram como estrangeiros. Além disso, ouvi o gemido do povo de Israel, o qual os egípcios mantêm em escravidão, e lembrei-me da minha aliança. Então, primeira coisa para nós pontuarmos aqui, é uma aparente contradição. Que aparente contradição é essa? Quando nós começamos a falar da Parashá Vaierá, o Eterno está dizendo que através do seu nome, ele não se revelou aos nossos pais, Abraham, Yitzhak e Yaakov. Mas por que existe uma aparente contradição? Porque se você for lá em Sefer Bereshit, em Gênesis, você vai ver, está escrito lá, e o Eterno apareceu a Abraham, e disse o Eterno a Abraham. Então, o Eterno manifestou-se com o seu nome para Abraham? Sim, nós vamos ver aqui um comentário muito interessante. Em Gênesis 15, 7, ele diz assim, eu sou Hashem, falando para Abraham, eu sou Hashem, eu sou Adonai. Ele está usando o nome, tetragrama. Eu sou Adonai, que te tirei de Ur dos caldeus. Então assim, como que Abraham não conhecia o nome dele, se Hashem está dizendo assim, eu sou Adonai, que te tirei de Ur dos caldeus. Então, como resolver isso, né? O que será que está querendo dizer aqui? Por que o Eterno está dizendo que pelo meu nome eu não me fiz conhecer aos pais? Você vai perceber que logo no primeiro verso ele faz questão de dizer assim, eu sou Adonai. Ele já começa o verso dizendo assim, eu sou Adonai. Aparecia a Abraham, a Yitzhak e a Yaakov como El Shaddai, né? Quando nós vamos para o hebraico, e essa é a importância do hebraico, né? O que está escrito lá, vou ler para vocês aqui, está assim, Vaierá el Abraham, el Yitzhak, el Yaakov, de El Shaddai, Ushmi, Adonai, Lo Nodati, que quer dizer Nodati. Ele está dizendo assim, não me fiz conhecer pelo meu nome. Ele não está dizendo que não anunciou o nome, vocês estão entendendo? Eles conheciam o nome, mas o Eterno não se revelou totalmente a eles, através deste nome. Se ele quisesse dizer assim, não revelei meu nome, ele teria usado o verbo nesta forma, lo rodati, não anunciei, de rodar, anúncio, mensagem, não anunciei a eles o meu nome. Não é isso que o Eterno está dizendo. Pelo meu nome não me fiz conhecer, por esse nome não me fiz conhecer. Eles não me conheceram totalmente através desse nome, conheceram mais como El Shaddai. Por quê? Se vocês forem olhar a vida dos nossos pais, Abraham, Yitzhak e Yaakov, ninguém precisou ser livre de escravidão nenhuma, certo? Eles eram livres, foram peregrinos, andavam daqui para ali, dali para lá, e assim sucessivamente, até chegar um ambiente, daqui a pouco a Hashem diz, vai, levanta, peregrina mais, está vindo uma cerca aí, desce, sobe, vai, peregrina toda essa terra, você tem que andar toda ela, porque aonde você pisar a planta do seu pé, eu vou dar a você. Então Abraham andou um pedaço, Yitzhak andou mais outro pedaço, e depois Yaakov andou mais pedaço ainda, né? Completando toda ali a Eretz Canaã, terra de Canaã. Mas o Eterno está dizendo que por este nome, tetragrama, que nós vamos chamar de Adonai, eu não me fiz conhecer a eles. E aí você vai começar a ver que logo no início ali, ele já vai dizendo, eu sou Adonai. Está falando com o povo de Israel. Está falando assim, eu estou mostrando para vocês quem eu sou.
E a maneira como eu vou me revelar agora, e aí vocês vão ver aqui hoje, o resultado de algo que comentamos na paraxá passada, Shemot, quando ele diz assim, Moshe fala para Hashem, mas eu vou falar que o Senhor me enviou, como é que eu vou falar para eles? Qual é o nome que eu devo dizer para eles? Ele vai dizer assim, diga para eles, R-E, Asher R-E, te enviou. Ou seja, eu serei o que serei, né? Literalmente, eu serei o que serei. Ou podemos arrumar isso aí, eu serei o que eu for. Lembram disso? Que é traduzido muito como eu sou o que sou. Então assim, a Hashem está dizendo assim, eu serei o que eu for. Aí agora vocês vão entender o porquê ele disse isso. Quando chega agora, nesta hora, ele vai dizer assim, eu sou Adonai. E ele continua agora, aos pais não me fiz conhecer por esse nome. Mas ele está dizendo assim, para vocês, agora eu me farei conhecer por este nome. Não que eles não conhecessem o nome, mas Hashem não se fez conhecer com o seu atributo da verdade. Esse é um comentário de Rashi. Atributo da verdade? Por que isso? Porque lhes prometeu e não cumpriu em vida. Hashem prometeu a Abraham, Yitzhak e Yaakov que a sua geração habitaria na terra. Eles viram isso em vida? Não. Abraham ainda acompanhou Yitzhak morando na terra, mas toda a descendência dos filhos, não. Então Hashem fez uma promessa, mas não pôde cumprir isso em vida. Não porque Hashem não pode cumprir, não quis cumprir, mas porque a vida do homem tem um limite. Os pais morreram. Se tivessem vida eterna, teriam visto. Estariam até hoje vendo, né? Mas aqui neste mundo tinha um limite da existência e eles não viram isso cumprido. Por isso Hashem está dizendo, não pude completar isto com o meu atributo da verdade, mas eu vou completar agora, porque prometi a Abraham 400 anos atrás, e agora eu vou cumprir através de quem? Moshe Rabbeinu, através de Moisés. Agora Hashem cumpre a sua palavra através de Moshe, ok? Bom, continuando então no verso 2, olha, desculpa, verso 2 não, no verso 6, ele diz assim, e agora eu gostaria que vocês prestassem atenção no texto, tá? Vocês vão contar comigo. Portanto, diga ao povo de Israel, novamente, eu sou Adonai. Né? Diga ao povo de Israel, eu sou Adonai. Ele já inicia dizendo assim, eu sou Adonai. De novo. Libertarei vocês dos trabalhos forçados impostos pelos egípcios e os resgatarei da opressão deles e os redimirei com o braço estendido e grandes juízos, eu os receberei como meu povo, serei o seu Deus, assim saberão que eu sou Adonai, o Deus de vocês, que os libertou dos trabalhos forçados impostos pelos egípcios. Eu os levarei à terra que jurei a dar a Abraham, Yitzhak e Yaakov, e a darei a vocês como sua herança. Como é que ele fecha? Eu sou Adonai. Então ele inicia esses versos aqui, do 6 ao 8. Eu sou Adonai, no meio ele diz, eu sou Adonai, e no final ele diz, eu sou Adonai. E no meio dessas três partes em que ele diz, eu sou Adonai, o que ele emprega? Olha os verbos que ele emprega nessa declaração para os filhos de Israel. Libertarei vocês. O que ele está dizendo que ele é? Libertador. Resgatarei vocês. Está dizendo que é resgatador. Redimirei vocês. Sou remidor. Receberei vocês como meu povo e serei o seu Deus. Aí ele diz, eu sou Adonai. Aí ele continua usando, empregando mais o verbo, darei a vocês como sua herança, darei a vocês como sua herança, eu sou Adonai. Então veja que quando Hashem disse lá atrás para Moshe falar ao povo, diga, eu serei o que eu for, me enviou a vós, agora,
Até comentamos isso aí, quando o Eterno quer fazer a coisa grande, né? Sempre aperta um pouquinho mais, pertinho de chegar a Abraha, a bênção, né? A resposta. E aí o Eterno manda Moshe lá, Moshe fala, em vez da coisa melhorar, piora, né? Porque o faraó multiplica o trabalho. Aí o Eterno diz assim: agora você fica em paz, fica em shalom, porque agora eles vão ver o peso da minha mão. Eles não quiseram, né? Eu já tinha te avisado que eles não iam querer, mas agora eles vão ver o peso da minha mão. Quem vai ver o peso da mão? O Egito e o povo de Israel. Lógico, o peso da mão não está contra o povo de Israel, mas Israel verá com seus olhos que quem enviou você foi eu. Então agora Israel vai passar a conhecer o Deus de Abraão, de uma maneira que Abraão não conheceu. Abraão não conheceu Hashem como libertador, como remidor, como resgatador. Abraão não conheceu Hashem desta forma, um Deus que guerreia, compreende? Um Deus que destrói o império. Não. Abraão, Yitzhak e Jacob teve um conhecimento de Hashem, de andar com ele, sem precisar ser livre de opressão nenhuma, porque eles já eram livres. Eles tinham que ser livres deles mesmos, não de um império, não de uma opressão externa, mas sim interna, porque esse foi as maiores provações dos nossos pais, foram opressões internas, com eles mesmos, com a sua própria carne, com o seu próprio eu. Como Abraão, até agora, Hashem disse: sai da tua casa e vai para a terra que eu vou te mostrar, você vai acompanhar comigo e você vai ter as suas experiências comigo. Yitzhak, da mesma forma, peregrina nessa terra, não sai dela. E Yitzhak teve que amassar o seu ego: não posso sair daqui, eu tenho que ficar aqui. Está seco aqui, vai para lá, está seco ali, vai para lá. Cava poço, cava os poços que o seu pai cavou, e aí o Eterno foi abençoando. E Jacob fugiu, teve que sair da terra, e a gente está dizendo: vai, eu vou ser com você, vou te abençoar, você vai retornar, e tudo vai dar certo. Ele vai e volta, Hashem o abençoa. Família meio bagunçada, meio que uma desgraça acontecendo, uma quase que atrás da outra, porém, no fim de tudo, tudo se arruma. Não tiveram que padecer na mão de reino nenhum, de império nenhum. Agora os filhos deles vão conhecer o próprio Deus que eles serviam de uma outra maneira. Depois da opressão, agora vem uma grande revelação da parte do Eterno, e que o Eterno não vai se dar a conhecer apenas aos filhos de Israel, mas as nações do mundo inteiro, daquele contexto, vão conhecer o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, de uma maneira que Abraão, Isaac e Jacó nunca o conheceu. Compreenderam isso? Bom, muito importante listar os verbos em hebraico, né? Libertarei, resgatarei, redimirei, receberei, serei, eu sou Adonai, levarei, darei, eu sou Adonai. E uma aplicação muito interessante, que o Eterno começa o verso falando eu sou Adonai, no meio, ele está usando os verbos, aí no meio diz eu sou Adonai, e no final ele fecha eu sou Adonai, uma alusão aos três pais. Eu sou Adonai, o Deus de Abraão, eu sou Adonai, o Deus de Yitzhak, eu sou Adonai, o Deus de Jacó. E para mostrar que ele é Adonai no início do cativeiro, ele é Adonai no meio do cativeiro e ele é Adonai no fim do cativeiro. É o mesmo, não mudou em nada, né? Os três períodos da opressão. Muito bem, Baruch Hashem. Continuando, a Torá agora entra no que o Eterno vai falar através de Moshe. No verso 9, ele vai dizer assim: Moshe disse isso ao povo de Israel, eles porém não lhe deram ouvidos, pois estavam muito desanimados e a escravidão era bastante cruel. Adonai disse a Moshe: vá e diga ao faraó, rei do Egito, para deixar o povo de Israel sair de sua terra. Moshe disse a Adonai: olha, o povo de Israel não me tem ouvido, por isso como o faraó virá a mim, sendo eu um orador tão medíocre? Adonai, porém, falou a Moshe e a Aarão e deu-lhes ordem concernentes ao povo de Israel e a faraó, rei do Egito, para tirarem o povo de Israel da terra do Egito.
Aí agora vai listar, depois da ordem que Hashem dá a Moshe e Arão, Hashem vai listar aqui na Torá os cabeças das tribos, os Arashim, né? Vamos lá. Esses foram, verso 14, esses foram os cabeças de suas famílias, os filhos de Reuven, o primogênito de Israel, foram Hanor, Palu, Hetzlon, Carmi. Esses foram as famílias de Reuven. Os filhos de Shimon foram Yemuel, Yamin, Ohad, Yachim, Tzohar, Shaul, o filho da mulher Kenani. Essas foram as famílias de Shimon. Estes são os nomes dos filhos de Levi, com seus descendentes: Gershon, Kehat, Merari. Levi viveu até os 137 anos de idade. Vocês vão lembrar aqui, tem uma folhinha aí, a parte para vocês, mostrando todo o período do cativeiro. E aí vocês vão poder ver aí, dentro das datas, é justamente isso aqui, ó. Levi viveu 137 anos de idade, e aí depois a gente vai falar de Joquebed e Amrão. Os filhos de Gershon foram Livni e Shimi com suas famílias. Os filhos de Kehat foram Amram, Itzhar e Hevron. E Uziel. Kehat viveu até os 133 anos. Os filhos de Merari foram Mahli e Mushi. Estes foram as famílias de Levi com seus descendentes. Amram casou-se com Yocheved, irmã de seu pai. Então a tia, né? Casou-se com a tia. Não foi isso que a gente falou na outra paraxá? Então ele casou com a irmã do seu pai. Ela deu à luz a Aharon e Moshe. Amram viveu até os 137 anos. Os filhos de Yitzhak foram Korah, Nefeg e Zichri. Os filhos de Uziel foram Mishael, Elzafam e Sitri. Aharon casou-se com Elisheba, filha de Aminadab, irmã de Nachshon, e ela deu à luz Nadav, Abihu, Elazar e Tamar. Os filhos de Korah foram Assir, Elkanah, Aviasaf. Esses foram as famílias de Korhi. Elazar, o filho de Aharon, casou-se com uma das filhas de Potiel, e ela deu à luz a Pinchas. Estes foram os cabeças das famílias de Levi, família por família. Estes são o Aharon e Moshe, aos quais Adonai disse: tirem o povo de Israel da terra do Egito, divisão por divisão. Vamos lá, eu gostaria que todos falassem em voz alta, para os nossos amigos que estão nos vendo, e a própria gravação registre. Verso 26, vamos lá? Estes são o Aharon e Moshe. Mais uma vez. Estes são o Aharon e Moshe. Agora segura. Aos quais Adonai disse: tirem o povo de Israel da terra do Egito, divisão por divisão. E os que disseram ao faraó, rei do Egito, para deixar o povo de Israel sair do Egito, estes são os mesmos, vamos todos agora? Moshe e Aharon. Mais uma vez. Moshe e Aharon. Perceberam que o início do verso 20 diz Aharon e Moshe, e no final diz Moshe e Aharon? Qual seria o objetivo disto? Né? Quem é mais importante? Aharon ou Moshe? Nessa história. Vamos lá, temos aí um grupo dividido. Temos os do time do Aharon e os outros do time do Moshe, né? Ó, muito boa essa. Um completa o outro, muito bom. Então, aqui eu quero até explicar já de uma vez o que nós vamos ver no verso 6 do capítulo 7. Então, dá só uma olhadinha aí já pro verso 6. Moshe e Aharon realizaram exatamente o que Adonai lhes ordenara fazer. Moshe tinha 80 anos de idade e Aharon tinha 83 quando falaram ao faraó. Embora a referência
em que fala, é o capítulo 7, verso 1, vai dizer assim: entretanto Adonai disse a Moshe: eu o coloquei no lugar de Deus para o faraó, e Aarão seu irmão será seu, e você dirá tudo o que eu ordenar a você, e Aarão seu irmão deve falar ao faraó, e dizer-lhe que deixe o povo de Israel sair de sua terra. Certo? Então, quando olhamos para Aarão e Moshe, Moshe e Aarão, quem é que tem mais importância? O que nós vamos olhar nessa declaração de Hashem é, na mesma sequência, ele mostra a ordem invertida para mostrar que os dois têm a mesma importância. Se a gente fosse traçar aqui valores em que Moshe está sendo como Elohim e Aharon como Navi, profeta, então Moshe teria um valor maior, certo? Mas o que seria Moshe sem Aharon? Isso é nível humano, logicamente falando. O que adiantaria Moshe ser como Elohim se ele não pode falar? Ou se ele falar, ninguém conseguir entendê-lo? Então, a sua voz, a extensão de sua voz, então melhor para todos entenderem, a extensão da sua palavra tem tal importância em grau quanto a do próprio Elohim representado, Moshe. Entenderam? Isto é para mostrar que os dois têm o mesmo peso de ser errado, um. Compreenderam isso? Como Elohim e a sua palavra. Bereshit Haya Hadavar, no princípio era a palavra. Vehadavar Haya et Ha-Elohim, e a palavra estava com o Elohim, e a palavra era Elohim. Vehadavar Haya Elohim. Então, estamos falando que Hashem manifestou a sua palavra, e a sua palavra tem um peso tão importante como o próprio Deus. E disse o rei Davi, vou pedir aos amigos que me ajudem, porque não estou com a referência aqui, mas eu sei que vocês podem achar aí. O rei Davi disse que Hashem colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. Oh, isso é pesado, hein? Perfeitamente. Ele quis e ele fez. Deu honra à sua palavra acima do seu próprio nome. Não sei o que eu estou dizendo, não. Rei Davi está falando isso num salmo. Quem puder, me ajude e me dê a referência aí, por favor. Mas, continuando na explicação, Moshe com 80 anos, se a gente fizer uma redução em Gimátria, de 80 cai para 8. 8 representa a elevação espiritual. Está acima do 7, que é o perfeito da criação. Perfeito no âmbito físico. Hashem fez o mundo em 6 dias e no 7º ele traz a criação a um descanso. Descanso aonde? A nível material. Lógico, está envolvido com o espiritual, mas nós estamos falando de matéria. Então é o perfeito na criação. O 8 já elevou-se. Está acima do perfeito da criação. Então fala de elevação espiritual. Salmo 138, verso 2. O que está escrito? Inclino-me para o teu santo templo e dou graças ao teu nome por tua graça e verdade, pois tu tens feito tua palavra maior que a tua fama. Essa tradução judaica. Maior do que a tua fama, né? Mas lá está acima. Alishmor. Lê, por favor. Inclino-me para o teu santo templo e louvo o teu nome pela tua benignidade, pela tua fidelidade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Não, ainda está botando. Tem um que é: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Muito bem. É tradução. Isso. É a tradução. Vai devagar que eu vou falar aqui para quem está. Prostrar-me-ei ao teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua bendita palavra.
Por causa da tua bendita palavra. Pois engrandeceste a tua palavra. Pois engrandeceste a tua palavra Assim, acima de todo o teu nome. Palavras do rei Davi, Salmo 138, verso 2, para mostrar que eu não estou falando de mim. Então, voltando a Moshe com 80 anos, numa guimátria, o número reduzido é 8, fala de elevação espiritual, está acima do material, do perfeito da criação. Aharon, com 83 anos, a guimátria, né, você colocando isso em letras hebraicas, é a letra P e a letra Gimel. Você fazendo uma temorá, invertendo ela, fica Gimel e P, trazendo a palavra Guf. O que é Guf? Traduzido corpo. Perfeito? Então, Aharon, com 83 anos, representa corpo. É a extensão da palavra em corpo. Compreendem isso? Nós estamos falando de Muremes, nós estamos falando de Uderash. A gente está fazendo alegoria. Moshe e Aharon, como duas testemunhas, mostra Hashem e a sua palavra em corpo, sua palavra se transformando em corpo, como está escrito, que a palavra do Eterno se revestiu de carne, assumiu forma humana, a palavra de Hashem. E olha, disse o rei Davi, não sou eu não, o rei Davi disse que Hashem honrou tanto a sua palavra que colocou acima do seu nome. Bom, o profeta, a palavra que é carne, se faz carne e é presente. Então, não tem como desassociar Moshe de Arão e Arão de Moshe. Assim como não tem como desassociar Hashem da sua palavra e a sua palavra de Hashem. Por isso Yeshua disse, eu e o Pai somos Errad. Ani ve'avi Errad. Lógico que uma mente idólatra vai dizer que ele é Deus, que ele é igual ao Pai em poder, eu não estou falando disso, estou falando para pessoas que entendem. Para você que está me ouvindo, que você tem Urua Hakod, você vai entender o que eu estou dizendo. E Yeshua disse, eu e o Pai somos um, porque não tem como separar o Eterno da sua palavra, porque a sua palavra ela transmite tudo o que ele quer. E Yeshua disse várias vezes, eu não falo de mim mesmo, mas aquilo que meu Pai mandou falar, eu falo. Mandamento ele recebeu do Pai, de Hashem, de Hakadosh Baruch Hu, de Ribono Shel Olam. Então, lamentavelmente, distorceram, deturparam o que Yeshua disse, mas o que Yeshua disse tem toda a razão de ser, porque vemos na Torá como Moshe e Aharon sendo representante do Criador, e Aharon sendo representante da sua palavra, sendo porta-voz de Moshe. Baruch Hashem. Todos entenderam isso? Amém. Então vamos continuar. Bom, chegamos ao ponto 5, que é, novamente, né, o Eterno vai dizer, no capítulo 7, verso 5, ele diz assim, quando estender minha mão sobre o Egito e tirar o povo de Israel do meio deles, os egípcios saberão que eu sou Adonai. Então a revelação de Adonai, de quem ele é de fato, não foi só para o seu povo Israel, mas foi também para os egípcios, que também não vai ficar só no Egito, vai seguir a fama do Eterno por entre as nações da época, a ponto de apavorar alguns povos da época. Ponto 6, ponto 7, endurecerei o coração do faraó. O Eterno está dizendo aqui mesmo, no capítulo 7, verso 3, eu, porém, endurecerei o coração dele. Não é assim que está escrito aí? Não parece meio que injusto isso? Como é que pode? O Eterno endurece o coração e depois julga. Coitado, não teve escolha, não teve opção, né?
que se fosse, ele teria soltado. Se o Eterno não tivesse endurecido o coração, ele teria lá, deixa o povo embora. Mas o Eterno vai lá e endurece. E depois que o Eterno faz isso, o Eterno ainda julga ele. O Eterno ainda condena ele. Seria isso, pois, injusto? Deus estaria sendo injusto? Então, quando a gente olha para o termo hebraico, nós vamos entender que não. Não sei como é que está a tradução aí para o português, porque eu nem comparei. Mas no hebraico está. As primeiras 5 makot, ou seja, as primeiras 5 pragas que foram enviadas, diz que fortaleceu-se o coração de Faraó, ou pesou-se, pesou-se o coração de Faraó. Ele se endureceu, ele mesmo. E se fez pesado o Faraó em seu coração. E aí Moshe disse: e como me ouvirá o Faraó? Verso 12. E aí nós temos uma aplicação rabínica, Kal Vachomer, que é do mais leve pelo mais pesado pelo mais leve, uma comparação que é feita em uma análise, em que o Faraó, por ter se endurecido nas primeiras 5 pragas, Adonai, então, a partir da 5ª, ele endurece o coração. Aí você vai ver assim: endureceu o Eterno coração do Faraó, porque ele não liberou espontaneamente o povo de Israel nas primeiras 5. Então Hashem disse: agora, como você não quis fazer até chuvar, eu vou endurecer o teu coração, para que os sinais sejam maiores e o meu nome se engrandeça. Então não há injustiça nisso. O Eterno está chamando a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a 5ª, não quis dar ouvido. Que ele brincou um tanto com o Eterno e com o povo de Israel. Não, pode ir. Aí depois, não pode não. Não, pode ir, pode só as mulheres. Não, sem as mulheres a gente não vai, então não pode ir não. Não, pode ir, mas sem o gado. Não, sem os gados não, então não pode ir não. Então, mostrava que acreditava e depois ele endurecia o próprio coração, não queria ir, não queria deixar ir. E isso foi até o limite do Eterno. Quando chegou o limite, o Eterno disse: não, agora você vai ver o peso da minha mão, porque agora eu vou julgar você. E a partir da 5ª praga, o Eterno começa a endurecer o coração. As pragas são mais pesadas, são mais evidentes, porém, cada vez que ele, eu acho que da 5ª em diante, ele já deixaria o Eterno: não, agora segura, agora você não vai largar agora não, agora você vai segurar até aonde eu quero. Então, pode parecer injustiça, mas não tem injustiça. Não tem injustiça porque o próprio Faraó não quis dar ouvidos à voz do Eterno. E isso é uma coisa muito séria, porque muitas vezes na nossa vida isso pode acontecer, porque acontece com muitas outras pessoas. O Eterno está falando algo com ela, das várias maneiras que o Eterno pode falar: através da sua Torá, através de palavra, através de canção, através de pessoas, através até do passarinho, né? Através de um papel, de uma literatura, e a pessoa não quer dar ouvido ao que Hashem está falando, ela endurece o seu coração. E aí chega um momento que Hashem pode permitir o seu coração se endurecer de fato, para que ela entenda o que o Eterno quer no final da história, e ela acabar vindo pagando um preço mais doloroso, como o Faraó pagou. Isso é uma realidade. Se você for fazer uma análise sobre o rei Davi da Meller, você, tenho certeza que você já pode ter se perguntado: meu Deus, como que o rei Davi, chamado segundo o coração de Hashem, um homem que fazia toda a vontade de Hashem, um homem sensível, um homem espiritual, um homem que tinha um relacionamento com o Eterno Deus desde que era um garoto, como ele conseguiu pecar dessa forma, depois de estar sentado no seu trono, em plena comunhão com Deus? Como ele conseguiu pecar desta forma? Ou seja, adulterar com a mulher do companheiro, vamos dizer, era um soldado fiel a ele, mandar matá-lo, vários pecados passíveis de morte pela Torá. Já se perguntou sobre isso? Por quê? Por que um homem conseguiu fazer isso? E ele não estava em pecado, andando, capengando, não. Ele estava bem espiritualmente. Isso é para mostrar que as palavras, até mesmo dos Talmidim, do Sherichim, isso é uma grande verdade. As palavras dizem: você que está de pé, olhe, para que você não caia.
que não quer dizer nada estar bem espiritualmente agora. Se você não te manter essa espiritualidade, se você não for vigilante, se você não se manter na presença do Eterno, entendendo que somos falhos, a todo momento podemos pecar, mas se tivermos essa humildade diante do Criador e dependermos sempre dessa misericórdia, não vamos cair, porque estaremos vigilantes. Davi estava bem espiritualmente, mas o conforto, a posição dele não deixou ele entender ou perceber que o que ele estava fazendo era errado, porque ele tinha uma autoridade, era rei de todo Israel. O rei poderia fazer o que quisesse, isso num nível bem tosco, porque segundo a Torá limitava a ele, dando os limites de um rei, mas ele achou que poderia passar os limites, e isso o cegou, a ponto de só entender o que estava acontecendo depois que o profeta veio para ele e disse na cara dele: esse homem és tu. Que pecado eu cometi? Ora, esse tempo todo não tinha entendido que estava em pecado? Entendeu um pouquinho sim, porque estava querendo ocultar, né? Mas o que está permeando esse coração? Então é isso que precisamos entender. O coração pode ser endurecido. O Eterno não precisa ficar falando toda hora: olha, isso é pecado, olha, isso é pecado, olha, isso é pecado, olha, isso é errado. Não, ele já falou, você já sabe, tua responsabilidade. Ele pode até lembrar, se você realmente de fato não percebeu e esqueceu, ele te lembra. Mas a partir do momento que você sabe, que você conhece, talvez não tenha outro em toda a Torá, em toda a história dos profetas, digo, que tenha amado tanto a Torá quanto o rei Davi, a ponto de compor salmos, canções, poemas para a Torá. Mas justamente o que mais compôs, o que mais amou, teve um momento na sua vida que ele desprezou ela, talvez por causa de uma posição, por causa de uma grande negligência, né? Por achar que de repente seria inatingível. Então é isso que precisamos entender e colocar em prática sempre, né? Não deixar que as nossas posições nos deixem confortáveis a ponto de esquecermos das mitzvot, dos mandamentos do Eterno. Não nos cegarmos a nós mesmos, né? Muito bem. Ponto 9, falando um pouquinho. A vara de Aharon engoliu a dos magos. É isso mesmo? No verso 12 do capítulo 7. Como está escrito lá? Vamos então no verso 8, tá bom? No verso 8. Adonai disse a Moshe e a Aharon: quando o faraó disser a vocês, realize um milagre, fale a Aharon para pegar sua vara e lançá-la diante do faraó, para que ela se transforme em uma serpente. Moshe e Aharon apresentaram-se ao faraó e agiram como Adonai lhe ordenara. Aharon lançou a vara diante do faraó e de seus servos, e ela se transformou em uma serpente. Contudo, por sua vez, o faraó chamou os sábios e feiticeiros, e também eles, os magos do Egito, fizeram o mesmo, valendo-se de suas artes secretas. Cada um lançou sua vara, e elas se tornaram em serpentes. No entanto, a vara de Aharon engoliu as deles. Não era para entender que a serpente engoliu as outras? Por que ele diz a vara de Aharon engoliu a deles? Aí que vem o comentário de Rashi, de que aqui o milagre pode ter sido muito maior do que se pensa, né? O que se tem em mente é você olhar Arão jogando a sua vara ao chão, se transformando numa serpente. Aí vem os magos, os feiticeiros, que também se transformam em serpente. Aí de repente, aquela serpente se transforma em vara de novo, porém a vara engole as outras varas. Consegue conceber uma ideia dessa? Isso parece um filme, né? Apesar que nenhum filme conseguiu chegar a esse nível. Gente.
Então, assim, se a gente já fica admirado em saber que uma serpente pode engolir duas, você imagine se uma vara engolir duas. Como isso seria? Né? Então, é só para a gente poder pensar em cima do comentário de Irache, ok? Que pode ser que alguém diga, não, isso aí é meio que impossível. Acho que Irache estava querendo dizer outra coisa. Mas nós estamos falando de coisas sobrenaturais, nós estamos falando de milagres. E para Deus nada é impossível. Eu acredito fielmente que o Eterno pode fazer uma vara e engolir outras duas. Para ele nada é impossível, né? Mas a descrição do texto é que a sequência da narrativa em dizer que são varas, daqui a pouco se transforma em serpente, e daqui a pouco não diz que as serpentes engoliram-os, ou seja, a serpente de Aharão engoliu as outras, mas o que está escrito é que a vara engoliu as outras. Então é algo que espantaria muito aos olhos dos egípcios. Continuando o texto, ele diz assim: mesmo assim o faraó teve o coração endurecido e não lhes deu ouvidos, como Adonai dissera que aconteceria. Adonai disse a Moshe: o faraó é teimoso, ele se recusa a deixar o povo partir. Vá ao faraó de manhã, quando ele vai à água. Não é assim que está escrito aí? Fique na margem do rio para confrontá-lo. Tenha em sua mão um cajado que foi transformado em serpente e diga-lhe. Agora, por que o Eterno manda o faraó ir até as águas? Porque lá ele encontraria, Moshe ir às águas, porque lá ele encontraria o faraó nas águas do Nilo, de manhã cedo, bem cedo, babuque. Por quê? Ele se considerava Deus, e Deus não faz suas necessidades fisiológicas. Muito bem. Então, assim, comentário de Irache, o faraó era considerado e se considerava uma divindade. Então, assim, uma divindade não teria necessidades fisiológicas. E fazer... onde está o faraó? Não, daqui a pouco ele vem. Isso seria uma espécie de uma limitação que todos nós temos. Então o que ele fazia? Descia as águas do Nilo para lá fazer as suas necessidades fisiológicas. Fazia de manhã e à noite. Isso segundo o comentário de Irache. Então, o Eterno diz assim: vai lá e encontra o faraó de manhã lá nas águas, e aí você vai desmascarar ele. O que ele está fazendo lá? Né? Ou seja, trouxe para a mente dos egípcios e quem estava presente, para quem era muito místico, de que o faraó é apenas homem. Ou seja, Moshe encontrava ele justamente no momento em que o seu limite era exposto, né? A sua limitação era exposta. Então, por essa razão, Moshe encontra faraó nas águas do Nilo. Isso, Midrash Tanhumá, né? Está escrito e é onde está esse comentário. No verso 12, continuando, verso 16: diga-lhe: Adonai, o Deus dos hebreus, enviou-me até você para dizer: deixe meu povo ir, para que eles me adorem no deserto. No entanto, até o momento você não me tem dado ouvidos. Por isso Adonai diz: isso fará você saber que eu sou Adonai. Pegarei o cajado de minha mão e ferirei a água do rio, e ela será transformada em sangue. O peixe do rio morrerá, o rio cheirará mal, e os egípcios não desejarão beber a água do rio. Adonai disse a Moshe: diga a Aharão: pegue sua vara e estenda a mão sobre as águas do rio, as águas do Egito, sobre seus rios, canais, tanques e todos os seus reservatórios, para que eles se transformem em sangue. Haverá sangue em toda a terra do Egito, menos nos recipientes de madeira e jarros de pedra. Mesmo. Oi? É menos, não é mesmo. Mesmo recipientes de madeira e de pedra. Haverá sangue em toda a terra do Egito. Eu falei menos, né? De repente um óculos vem a caminho, né? Porque
Mas olha, por favor, me É sombra de coisas futuras. me corrija sempre, tá? Porque com Torá a gente tem que ter shomer, temos que ter guardiões. Você não pode ler as palavras da Torá errado. Não é falta de educação e ninguém pode se sentir ofendido, não. Leu errado, corrija. Isso é importante. Faz toda a diferença. Então eu vou ler de novo para ficar registrado o que a Torá diz. Diga a Arão, pegue sua vara, estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios, canais, tanques e todos os seus reservatórios, para que eles se transformem em sangue. Haverá sangue em toda a terra do Egito, mesmo nos recipientes de madeira e jarros de pedra. Top. Então assim, mesmo em lugares em que tivesse água que não estivesse ligada ao rio, também se transformaria em sangue. Moshe e Aharão fizeram exatamente o que Adonai ordenara. Ele ergueu o cajado e aos olhos do faraó e dos seus servos feriu a água do rio, e toda a água do rio foi transformada em sangue. O peixe do rio morreu, o rio passou a cheirar tão mal que os egípcios não podiam beber da sua água. Houve sangue em toda a terra do Egito. E aqui chegamos ao ponto que nós comentamos na semana passada, inclusive a Tatiana fez menção e o seu Wilson também acrescentou, falando sobre a questão da gratidão. Aqui agora o comentário de Rashi vai ser mais evidente, que eu acho que na semana passada a gente adiantou um pouquinho o assunto, né? Mas aqui se faz mais evidente justamente essa questão. Primeiro, Moshe, a primeira praga tem que vir, né, de forma extraordinária e milagrosa sobre o Nilo, porque Moshe foi tirado do Nilo. E a ideia existente ainda de que ele era um protegido do Deus Nilo, esse o fato de andar livremente na terra do Egito sem ninguém lhe causar problema nenhum, né? Mesmo já tendo 80 anos, ninguém fazia nada. Então, porém, agora diante de todos os egípcios, vai ser visto que o Nilo será ferido. A divindade que trouxe Moshe na mente dos egípcios vai ser ferida por Moshe. Mas é lógico, Moshe e Aharão estão juntos. Moshe diretamente não fere com o cajado as águas, justamente porque o Nilo, o rio Nilo, pode ser considerado uma divindade para os egípcios, mas é um rio que Deus criou, certo? Então, em gratidão à natureza que Deus providenciou para preservar Moshe e o levar até o destino que Deus assim preparou, então Moshe não vai ser o veículo direto de sentença para o Nilo, mas ele está presente para mostrar que na mente dos egípcios a divindade foi ferida, porém é Aharão que vai ferir o Nilo com o cajado. Ok? Muito boa esse comentário até que o senhor Wilson fez menção, justamente da gratidão. Inclusive até Rashi faz menção de que Hashem não permite que haja uma espécie que alguém pudesse, né, até condenar, acusar. Poxa, que ingratidão, foi o Nilo que, isso falando da corte celeste, do mundo espiritual, né? Essa parte da natureza que foi o veículo em que te preservou, você foi lá e feriu. E aí nós fizemos um comentário justamente do povo de Midian, quando Moshe também não vai para a guerra contra os midianitas, justamente por ter lá o povo que o recebeu, mesmo idólatra, mas o povo o recebeu, o acolheu, ele viveu lá 40 anos da sua vida, né? Então isso permanece também como lição para nós, né? Devemos ser gratos, ter a gratidão, e o Eterno se agrada disso, né? Isso é importante, que todos nós tenhamos gratidão uns para com os outros, principalmente para aqueles que são veículos de bênçãos para nossas vidas, né? Bom, ponto 13, antes de entrarmos no ponto 13, a alma já está clamando ou... Mais um pouquinho? Ok. Bom, ponto 13. A vara de Aharão fez as rãs subirem, mais uma divindade ferida, né? Existia uma divindade no Egito que tinha a aparência de uma rã. Não vou falar o nome aqui, mas depois eu passo por escrito para vocês o nome dos deuses na representação
das pragas e o que cada praga feriu a um deus egípcio. Existe um paralelo também de que cada praga referia-se a um pecado contra os 10 pronunciamentos, né, chamados 10 mandamentos, que foi dado no Sinai. Ou seja, por cada pecado contra os 10 pronunciamentos que os egípcios fizeram, eles foram feridos já antecipadamente, né? E então assim, e por cada sofrimento imposto aos filhos de Israel no Egito, os egípcios também foram sentenciados por cada sofrimento, uma praga. Mas é muito interessante porque se harmoniza plenamente cada divindade do Egito sendo ferida, porque o Eterno diz isso: ferirei a todos os deuses do Egito, para mostrar que tudo pedaço de pedra, né? E que ele é o Deus dos deuses, como cantamos: Rodu Adonai Kitov, Rodu Lelohei Haelohim, né? Louvai ao Deus dos deuses, que Leolam Hasdo, porque a sua benignidade dura para sempre. Bom, continuando aqui, aonde diz verso 23: o faraó virou-se e retornou ao palácio sem levar nada do ocorrido ao coração. Todos os egípcios cavaram à volta do rio à procura de água para beber, pois não podiam beber da água do rio. 7 dias depois de Adonai ter golpeado o rio, Adonai disse a Moshe: vá ao faraó e diga-lhe: eis o que Adonai diz, deixa meu povo ir, para que eles me adorem. Se você se recusar a deixá-los ir, ferirei todo o seu território com rãs. O rio enxameará com rãs, elas subirão, entrarão em seu palácio e seu quarto de dormir, sobre sua cama. Elas entrarão nas casas de seus servos e de seu povo, e em seus fornos e amassadeiras. As rãs subirão sobre você, sobre todo o seu povo e seus servos. Ou seja, a divindade reverenciada se tornará uma praga. Ou seja, não haverá mais afeição por aquela divindade. Pelo contrário, nojo, repulsa, irritação contra a própria divindade do Egito. Essa foi a grande ideia. Ou seja, tornar insuportável a aparência daquele ser, a ponto de tirar do coração, da alma dos egípcios, esse respeito, essa reverência, a ponto de tira, pelo amor de Deus, essas coisas daqui, já não é mais o animal reverenciado, mas essas coisas. Capítulo 8, verso 1 diz: Adonai disse a Moshe: diga a Arão, estenda a mão com sua vara sobre os rios, canais e tanques, faça as rãs subirem à terra do Egito. Isso é o extraordinário, é isso, como muitos aí cientistas gostam de trazer esse tema para, de uma certa forma, desvirtuar o foco do milagre, Não, as pragas foi um efeito em cadeia, o rio se transformou em sangue, aí em sangue, 7 dias os peixes vão morrer. E ele disse aqui que os peixes iam morrer mesmo. Morreu, vai ficar boiando, vai encher de mosca, as rãs que podem sair fora vão sair, os crocodilos também. E aí você vai ter um efeito de praga, É mosca, é piolho, é gafanhoto. Gafanhoto não, é rã. Então assim, não deixa de ter um fundo de verdade, porque uma coisa chamou a outra. Mas o milagre está na precisão do momento. O Eterno disse a Arão: levanta a mão e chama as rãs para virem. Compreende? Uma coisa é as rãs saírem e ficarem lá na margem do rio, procurando sei lá o que, um ambiente para poder viver. Outra coisa é a Arão levantar a vara e dizer: vem, e todas as rãs virem do Nilo para dentro da casa dos egípcios. Compreenderam isso? E isso vai acontecer com todos os outros sinais. É sempre na hora que a gente diz: levanta a mão para o alto, levanta a tua vara e diga, e mande, e chame. Mesma coisa é a abertura do mar. Existia um vento que passava por ali, então abaixava. Isso é verdade. O nível abaixava, dava para quase atravessar a água no joelho, na canela. Isso é verdade. Vários historiadores no Mar de Junco, isso é verdade. Agora, limpar, ficar chão seco, e justamente na hora que Moisés ergue o cajado, levante o teu cajado,
e as águas se abrem. Depois que passa todo mundo, vem Faraó, levanta teu cajado de novo e as águas vão voltar ao seu lugar. Então só se volta quando Moshe, é como se Moshe tem a chave para ligar e desligar. Aí está o grande Ness, o grande milagre. Se é efeitos da natureza, lógico, o Eterno está usando efeitos da natureza, porque Ele é o Criador, mas está na precisão, na hora em que Ele diz, Moshe, faça, Moshe, não faça, mande, direcione. É aí que está o grande sinal de que Hashem está no controle de tudo, e que tudo é Ele que está fazendo, né? Continuando, verso 4 diz, continuando aqui, ele diz assim, Aharon estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. No entanto, os magos fizeram o mesmo com suas artes secretas e trouxeram rãs à terra do Egito. O faraó chamou Moshe e Aharon e disse, intercedam a Adonai para a remoção das rãs de sobre mim e de sobre meu povo, e eu deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios a Adonai. O faraó pedindo intercessão, pedindo oração. Interceda a Adonai por mim, para que essas rãs vão embora, não aguento mais essa figura, né? Ou seja, já estava se tornando nojento, já insuportável a figura daquela divindade. Compreende isso? A ponto de não haver mais prestígio da divindade entre os egípcios, porque acabou, não dá mais. Pelo amor, pede a Adonai aí, por favor, para que as rãs vão embora. E eu deixo vocês irem. Vamos fazer um acordo. E aí o que Moshe faz? Aí aqui eu já tenho um argumento muito bom. Lógico que não precisa de argumentos, mas falando o que está escrito na Torá, o que está escrito nos profetas, e até Yeshua ensinou, orar pelos seus inimigos, abençoar os que vos maldizem, que vos perseguem. O que se tem ensinado por aí, que você não tem que pedir para Deus quebrar o joelho, a perna. Enfim, mas Moshe vai interceder pelo faraó, que é o maior inimigo do povo hebreu no Egito. E Deus, né, é que vai ouvir a oração e Ele manda isso. Então, assim, muito interessante, porque Moshe vai olhar e no coração de Moshe não tem aquele ressentimento assim, tinha que todo mundo ter ido para o Sheol, né? Estamos aqui, enfim, Moshe vai, vamos ver a sequência. Isso não vai acontecer só essa vez não, vai acontecer outras. Verso 5 diz assim, Moshe disse ao faraó, não apenas isso, você poderá ter a honra de determinar o momento em que orarei por você, por seus servos, pelo povo, para que seja livre das rãs, vocês mesmos e suas casas, e elas permanecerão somente no rio. Ele respondeu, amanhã. Moshe disse, que seja como você disse, e que por meio disso aprenda que Adonai nosso Deus não possui rival. O Eterno não tem inimigos. Nem Satanás, Hassatã, é inimigo do Eterno. Por quê? Inimigo é aquele que pode ser comparado, fazer frente, ter poder mais ou menos parecido, pode produzir uma guerra. Quem é Satanás? Quem é Hassatã? Quem são o reino das trevas? Que nem eles ousam isso. Nem diante de Yeshua, né? Perfeitamente, porque sabem quem ele é de fato. Então, são inimigos de quem? Nossos, né? Porque lutam contra nós, e se nós não tivermos uma certa vigilância, estivermos na presença do Eterno, buscando e firmando-se cada vez mais em obediência, nós fraquejamos e somos vulneráveis aos seus ardis, às suas armadilhas, e podemos nos desviar sim e nos afastar da presença do Eterno e da Torá. Há um ditado, alguns estudos falando que a Satã não existe, né? É uma verdadeira mentira.
Perfeitamente. O inimigo usa contra nós, né? Uma arma contra as pessoas que não acreditam nele. Isso é uma das maiores armas, é fazer com que as pessoas acreditem que ele não exista, ou que se ele existe, ele é um grande servente do reino dos céus, para fazer um trabalho sujo, né? E que no final ainda vai ser recompensado. Não estou ensinando isso, né? Estou dizendo que muitas pessoas ensinam assim, o que nós rejeitamos totalmente, porque não é isso que a Torá ensina, nem os profetas, nem os escritos e nem a Brit Hadashah. Então, mas o Eterno está dizendo aqui, ele não possui rival. O Faraó tinha que saber que o Eterno não o considerava um inimigo, mas ele se fazia inimigo do Eterno. Ele se fez um opositor do Eterno. E o Eterno mostra para o mundo que todo aquele que entrar no seu caminho para se opor a ele, não vai vencer. A derrota já é garantida, né? Até para que de repente alguém poderia se alegrar, alguém poderia festejar com o desvio de Shlomo HaMelech, do rei Salomão, que se afastou da presença de Hashem, inclinou-se à idolatria, e como se tivesse de repente um brado de alegria dos inimigos dizer: pronto, o filho de Davi, que ergueu a casa de Hashem, que viu maravilhas acontecer, que recebeu sabedoria qual homem nenhum no mundo recebeu, uma intimidade e um discernimento tal, se envolveu com a idolatria, vai morrer na desgraça. Hashem disse para Davi: o teu filho será para mim como filho, e eu serei para ele como pai. E ainda que se desvie de mim, todavia eu não o rejeitarei, o atrairei para mim. Então assim, Salomão, no fim da vida, já idoso, velho, ele vai escrever Eclesiastes, dizer que tudo é vaidade, que o fim de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. Pode gozar a sua vida com tudo que você quiser, mas saiba que no final da tua vida você terá que prestar contas a Deus. Então, se quando Hashem quer, não adianta, ninguém atrapalha. Se o homem sofre, porque, como disse o próprio rei Salomão, de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Se pecarmos, desobedecermos, nos desviarmos do caminho da verdade, da Torá, dos seus mandamentos, sofreremos, como Salomão sofreu. No fim da vida voltou, foi preservado porque Hashem cumpriu a sua palavra, mas sofreu a vida toda, como Davi, depois daquele erro, sofreu a vida toda, não teve mais aquela vida, né, maravilhosa que tinha antes daquele erro. Depois dali, Hashem perdoou, transpassou o pecado, mas foi só tristeza até o fim. Alguns momentos de alegria e outros de grande tristeza, profunda tristeza. Então é isso. As nossas escolhas, elas vão nos produzir coisas que podem trazer grandes amarguras e grande tristeza, e Hashem não nos poupará disso, porque conhecemos, sabemos o que devemos fazer, e se deliberadamente não fizermos, colheremos e pagaremos o preço da desobediência. Embora a sua misericórdia é grande, mas permanece os efeitos. E é interessante observar, né, Luiz, que com essa palavra a gente consegue entender que o Eterno não tem nada pessoal com ninguém, né? Quando ele diz que ele não tem um inimigo, é porque não é pessoal. Porque às vezes as pessoas veem alguma coisa acontecer na sua vida e dizem: ah, Deus não gosta de mim, Deus não se importa comigo, Deus está me punindo. E o Eterno diz: ele não tem rivais, ele não tem inimigos. A gente paga pelo nosso próprio pecado, né? Pelo nosso próprio erro. Isso aí. Pelas nossas escolhas, né? Se o céu está contra mim, tudo está contra mim, resolveram todos lutar contra mim. Então, que bom entendermos. Deus não leva isso para o lado pessoal, nada para o lado pessoal, né? Tudo é uma questão de obediência e viver segundo os seus preceitos. O que ele faz é cumprir a sua palavra. Se ele diz que vai fazer, fará. Se ele diz que ele não vai fazer, ele não vai fazer. Se ele diz que ele vai limitar, ele vai limitar. Se ele diz que ele vai tirar, ele vai tirar. Porque tudo está condicionado a obedecer ou ao desobedecer. Jó é um caso à parte no aspecto de, voltamos ao ponto, muito bom, essa síndrome, essa ideia de que
todo mundo que passa por desgraça ou tribulações é porque está em pecado. Isso não é verdade, né? Se fosse isso, todos que já morreram até hoje, por santificar o nome do Eterno e por manter o testemunho de Yeshua, está todo mundo na desgraça, porque morreram das piores formas possíveis, né? E aqueles que estão vivendo as suas vidas de uma maneira bem simples, talvez não possuam tantos bens na vida, né? Ou talvez nenhum, mas estão na presença do Eterno. Tudo existe um porquê e tudo tem uma razão, e isso não é sinônimo de estar ou não na presença do Eterno, ou de estar errado, ou de estar em pecado. É como nós comentamos ontem, né? Estávamos ali o Lucas, o Daniel e eu lembrei das palavras do Rabbi Yaakov. Ele dizia para nós que no Shabat, quando chega o Shabat, a família pode, uma família que tema o Eterno e guarde o Shabat, ela pode ter o seu chão de terra, ela pode ter a sua mesinha de madeira cheia de farpas, mas quando chega o Shabat, ela bota a melhor toalha, os melhores utensílios que ela tem, e ela se senta como príncipe para receber o Shabat, e como príncipe. Então, não é o ambiente físico, né? Isso não é sinônimo de estar distante de Deus, ter posses ou não, ter uma boa condição ou não, e sim o estar na presença do Eterno é que faz a diferença. Bens materiais, situação material, isso é uma questão totalmente diferente, onde eu posso ter tudo hoje e amanhã eu posso não ter nada, como eu também posso não ter nada hoje e eu posso possuir tudo amanhã. É só o Eterno querer e dizer é agora, e Ele faz. Perfeitamente. Então assim, é tudo uma questão de Hashem determinar. Muito bem, são 2h10, nós vamos parar por aqui. Muito bom, vamos parar dizendo que o Eterno não tem rival, né? E voltamos logo depois da nossa Seudá com a Parashá, o restante da Parashá, ok? Vamos então ao Abrahá. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha Ele misericórdia de ti, que o Eterno eleve o seu rosto sobre ti e ponha em ti a paz. Adonai os leamoiten, Adonai evarech et amo bashalom. O Eterno dará força ao seu povo, o Eterno abençoará o seu povo com paz. Você que recebe, diga amém. Baruch Hashem, vamos à nossa cidade.